Você tem um filho teimoso aí na sua casa? No vídeo de hoje eu vou te dar 5 dicas de como lidar com a teimosia do seu filho. A teimosia, ela está ligada totalmente a um orgulho destrutivo. É aquele lugar que você sabe que está certo e não aquele lugar que você acredita estar certo, você tem certeza. E quando nós assumimos essa postura, nós ficamos presos, nós não abrimos espaço para escutar o outro ou refletir aquilo que está acontecendo. Porque nós não queremos sair dessa posição de estar certo, e isso é uma posição totalmente ilusória. Quando abrimos mão desse controle, a gente abre uma oportunidade de aprender e de reconhecer que nem sempre a gente está certo. Afinal, estar certo o tempo todo é impossível e perdemos muitas chances de nos relacionar. E por que eu estou trazendo toda essa reflexão antes de falar das dicas? Porque muitas vezes nós também somos muito teimosos em relação à educação das crianças. A gente não escuta, não presta atenção e às vezes teima ali com elas para ver quem tem mais força e mais poder. E a criança acaba aprendendo por repetição, e isso faz com que ela fique enrijecida e com muita dificuldade na interação social, tanto com os irmãos, se houver, tanto na escola com os amigos. Então vamos às dicas. A primeira dica para você lidar com um filho teimoso é: fique calmo. Não deixe que o humor do seu filho atrapalhe o seu próprio humor. É muito importante que a gente regule as nossas próprias emoções, porque a teimosia é um dos disparadores número 1 da nossa raiva. Nós começamos a ficar irritados porque a criança, ela às vezes teima em algo que nós sabemos que é errado. Mas aí está a postura do adulto. A criança ainda não tem esse discernimento. Ela ainda não sabe exatamente o que aquele comportamento pode gerar nela. E aí que está o nosso grande papel. Quando a gente perde a paciência, a gente não consegue ensinar o quanto aquele comportamento teimoso está sendo prejudicial para ela e para todos ao redor. A segunda dica é: lembre-se do que você controla. Parece óbvio, mas a gente esquece de algumas coisas importantes quando se trata de crianças teimosas. Nós não temos o controle sobre o comportamento das crianças. Sinto muito em te dizer isso, mas a gente acha que tem controle, mas a gente não tem. Nós temos controle sobre a nossa ação, sobre aquilo que nós vamos fazer com aquilo que está acontecendo. Isso a criança não controla. E aí, essa postura vai fazer toda a diferença naquele momento. Você não precisa convencer a criança a fazer aquilo que você está querendo que ela faça. Você precisa manter a sua postura e mostrar para ela que algumas coisas são negociáveis e outras não. Que ela pode fazer aquilo de boa vontade, contente e tranquila, ou fazer chateada, triste e emburrada. A escolha é dela. Essa teimosia, quando a gente dá um poder muito grande para ela, nós estamos tentando controlar o que não se controla. E aí a gente perde tanto o controle da situação quanto da criança. E aí, nada feito. Quando a gente assume a consciência daquilo que a gente controla, é maravilhoso, porque a gente sai da luta pelo poder e aí acaba uma das principais diversões da criança teimosa. A dica número 3 é: empodere aquilo que a criança controla. E por que eu estou dizendo isso? Como eu falei na dica número 2, quando a gente presta atenção naquilo que a gente controla, isso faz com que a gente se sinta bem, confiante e seguro. E a criança, ela precisa entender que ela também tem uma parte dessa relação que ela controla. E quando a gente empodera as escolhas dela, diminui muito os embates. E aí eu quero trazer uma reflexão. Muitas vezes a gente vai tolhindo esses controles da criança e conforme ela vai percebendo que existem algumas coisas que a gente não controla, como por exemplo fazer o xixi e cocô. Você já parou para pensar que muitas crianças usam esse poder para manipular o ambiente? Pois é, aquilo que ela controla, ela não abre mão de jeito nenhum, mesmo que isso prejudique a ela mesma. Afinal, ela ainda é imatura emocionalmente para discernir essa capacidade.
Quando a gente para com essa luta de poder e simplesmente diz: quer saber, filho? A escolha é sua. E você sai daquele ambiente, isso perde totalmente a força. Uma das coisas fundamentais da teimosia é ter alguém para você teimar. A minha quarta dica é: escute ao invés de discutir. Muitas vezes a gente se perde nessa argumentação da teimosia, tentando convencer ou ser convencido, e a gente perde o foco. Escute o que o seu filho tem para dizer, pondere, às vezes realmente ele pode ter razão, e se ele não tiver razão, você pode ali atuar com muito mais efetividade. Crianças teimosas querem ficar na discussão porque isso dá a sensação de poder. Então, para que você possa assumir o controle novamente, não continue nas argumentações. A gente precisa estimular o diálogo e a conversa, e não simplesmente a argumentação pela argumentação. A teimosia é só uma consequência. Geralmente ela está encobrindo alguma causa muito importante. Então o meu conselho é: não observe o comportamento teimoso. Observe o que a criança está querendo esconder ou omitir e que está por trás. Qual é a causa dessa teimosia? A minha quinta e última dica é: use a empatia ao invés da raiva. A raiva é um sentimento que é disparado com muita facilidade. E quando a gente está com raiva, a gente só quer vencer. E aí a gente não se importa com o outro, a gente não se importa com o que está acontecendo e a relação, ela se desgasta e a gente não ensina nada. A raiva, ela nos confunde muito, porque quando a gente está sentindo raiva, a gente acha que o outro precisa mudar, que alguma coisa está de errada com o outro, mas a raiva está dentro de você. Então, quem será que está precisando mudar alguma coisa? Quando a gente se acalma e usa a empatia, nós assumimos o poder pelos nossos sentimentos e somos um exemplo de comportamento para as crianças. A teimosia geralmente esconde uma insegurança muito grande. Quando a gente quer muito convencer uma pessoa a fazer aquilo que a gente quer, é porque a opinião do outro e a ação do outro ainda é muito importante para a gente. Então, não esqueça, o seu filho pode estar sendo teimoso porque a sua opinião é muito importante para ele, por mais que ele não dê o braço a torcer. Você é uma pessoa importante na formação dele, e quando a gente luta por poder, a gente perde uma grande oportunidade de ensinar. Lembre-se dessas 5 dicas e tente aplicar aí na sua casa. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, compartilha com uma mãe ou um pai que também está precisando ouvir essas dicas. A gente se vê na semana que vem. Escola da Mãe Moderna. Saiba mais em @Escola da Mãe Moderna.